sabia por que tinha acontecido tudo aquilo. Agora, o Jeremias volta. Esta leitura que fizemos, eu tive um problema, perdi aqui o vídeo, mas é isso mesmo. Eu sou absolutamente inseguro com muita coisa e sofro as consequências da minha inexperiência ou falta de capacidade. Mas aqui, meus amados, no versículo 5, diz que ele deu sustento para o caminho e um presente e o deixou ir. No versículo 6, Jeremias 40, verso 6, diz que o Jeremias veio para Gedalias, filho de Aicão, lá em Mispá, cidadezinha em Mispá, e habitou com ele no meio do povo que ficou na terra, o povo que havia sido deixado, pessoas que não ofereciam resistência, pessoas que não tinham nenhum poder de mando, pessoas que não teriam como se revoltar contra o rei da Babilônia e nem tampouco contra o próprio Gedalias, que era agora uma espécie de governo tampão. Resultado, meus amados, havia uma grande calamidade. A nação tinha sido tomada. O povo havia se espalhado. Muita gente havia fugido para a região de Moabe. Muita gente havia fugido para a região de Edom. Muita gente havia fugido para a região de Amon. Estavam entre os amonitas. E agora, esta gente escutou, essa gente ouviu o que tinha acontecido. Eles tinham fugido por causa da calamidade, por causa da fome, que antes da tomada da cidade houve um cerco longo e as pessoas ficavam morrendo de fome, morrendo de necessidade. Quem habitava em Jerusalém não podia sair, mas quem morava nas cidades próximas, em cidades mais distantes, cidades menores, cidades não muradas, portanto, tinha uma certa liberdade de sair, de fugir, fugiu. E no versículo 7 diz: ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, então eles voltaram. Eles ouviram. O Gedalias é o novo líder. O rei da Babilônia confiou a ele os homens, as mulheres, os meninos, os mais pobres da terra, ou seja, quem não podia fazer guerra, quem não podia se levantar contra a Babilônia. Estes ficaram na terra, não foram levados para a Babilônia. Para que a Babilônia ia gastar muito mais, ia ter problemas terríveis com uma grande multidão, milhares e milhares, ou quem sabe, 2, 3 milhões de pobres, de pessoas, só para levar? Então, o que aconteceu é que eles foram deixados na terra. No versículo 8 diz que eles vieram, aqueles homens, os homens que tinham alguma liderança, vieram a Gedalias, a Mispá, e veio Ismael, veio o Joanã, veio o Jonatas, veio Seraías, e vieram aqueles homens conversar com o novo líder da nação. Não tinham a menor intenção de ajudá-lo, de respeitá-lo, porque não tinha realmente nenhuma simpatia pelo que estava acontecendo. Era impossível ter simpatia pelo que estava acontecendo. Mas eles vieram como que estivessem se inteirando da situação e até dispostos a ajudar em alguma coisa, e diz que o Gedalias jurou a eles. Jurou a eles: olha, não vamos ter problemas mais graves, não. O pior já passou. Agora vamos servir ao rei da Babilônia, vamos servir aos caldeus, vamos ficar na nossa terra e as coisas vão se resolver. Ele sabia
Ele era um filho da nação. E o profeta de Deus, os profetas de Deus, e notadamente o profeta daquela calamidade, que era o Jeremias, que chegou a ser presidiário, prisioneiro da guerra, o Gedalias sabia. Os males maiores já aconteceram. Vamos ficar na terra, ficai na terra, servir ao rei de Babilônia e bem vos irá. É o versículo 9. Quanto a mim, aqui é a garantia que este rei fantoche, esse rei tampão, esse líder da ocasião, diz: quanto a mim, eu vou habitar aqui mesmo, eu vou ficar aqui em Mispa, que é mais fácil eu atender às ordens do rei que está sobre nós, que nos dominou, este rei que impôs isto contra nós. Eu vou ficar aqui para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós, que vierem a nós. E vós recolhei o vinho. Era um alívio na calamidade. Muitos daqueles proprietários que tinham grandes plantações, vinhedos, grandes áreas de olivais, eles foram levados no cativeiro. E o que aconteceu é que o rei deixou quase que uma ordem que aquilo ali era para os pobres. Esta gente que não tinha, a gente que não produzia, a gente que trabalhava como servos, trabalhava como diarista, trabalhava ali pelo um denário, um dia pelo um denário. Agora, esta gente ia trabalhar no campo, não ia receber dinheiro, mas ia colher para si o que a terra tinha produzido. E o Gedalias diz: recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite e colocai-o nos vossos vasos e habitai nas vossas cidades que tomastes. E do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe, eles tinham fugido para um estado vizinho, um país vizinho. Todos os que estavam em Moabe, os que estavam entre os filhos de Amon, os que estavam em Edom, todos os que haviam ido para várias terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado alguns em Judá e que havia posto sobre eles Gedalias, filho de Aicão. Então voltaram, todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde se lançaram, para onde foram lançados pela calamidade, pelo flagelo, pela necessidade. Eles foram agora trazidos de volta para a sua terra, vieram para a sua terra, para a terra de Judá. Vieram para Gedalias, que era o líder apontado, nomeado, colocado pela Babilônia. E recolheram vinho e frutas de verão com muita abundância. Era um alívio na calamidade, meus irmãos. Era um momento de alívio para muitos que nem em tempo de paz tinha o suficiente. Nem no tempo bom tinha o suficiente. Por quê? Porque havia desmando, havia corrupção, o reino estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido, os juízes estavam fazendo injustiça, estava havendo graves problemas, muita corrupção, e, em consequência de tudo isto, vieram as correções. Meus queridos irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos afirma e nos assegura: se buscar o Senhor, achará o seu favor. Se deixar o Senhor, não achará o seu favor, é claro. E
aqueles que abominam o Senhor, na verdade, sofrerão as consequências. Nós devemos ouvir a voz de Deus, ouvir a sua palavra, receber a sua instrução. De alguma forma, Ele quer nos abençoar e nos guardar. Quanto à salvação, é na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E igreja não salva. Quem salva é Cristo. Igreja antiga não salva. Igreja nova também não. Tem coisa antiga que não vale nada, está aí o grande exemplo, a religião da maioria, na idolatria, na feitiçaria, canonizando Satanás, canonizando cigano, canonizando prostituta, canonizando criminoso, ladrão, tudo que não presta. Não, se arrependeu, na hora da morte se arrependeu, canoniza, são ladrão, são ladronas, são ladras, santo isso, santo aquilo. Está aí, uma igreja antiga que não tem nada com nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai morrer nela porque quer, mas ela não é cristã, não tem a salvação e antiguidade não garante nada. Igreja nova sem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo também não vale coisa nenhuma. Então se converta, receba a graça salvadora, entre na presença de Deus e receba o benefício, receba o alívio. Se você estiver sofrendo, você já recebe o alívio no flagelo e ainda tem a segurança de reinar com Cristo. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada, receba a graça salvadora, o perdão do Senhor, aprendam a andar com Deus, peça a graça do Senhor. Ele nunca deixou de abençoar e guardar os que se aproximam dele pela fé. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, abençoe e guarda os meus irmãos, dá vitória e graça a cada um, nos livra de todo mal. Opera, Senhor, em nossas vidas pelo teu grande amor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, estaremos na Rádio Vida 98.3. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.